Quando as tempestades da vida tentam apagar sua fé, erga os olhos e declare: Deus sempre será Deus, soberano e digno de toda adoração. A montanha continua sendo uma montanha, mesmo quando envolta por nuvens. Assim também, Deus permanece soberano, mesmo quando você não o vê. Bílira, que a paz imutável do nosso Deus soberano, aquele que era, que é e que há de vir, e a profunda convicção do seu amor eterno, trazida pelo Espírito Santo, preencham cada coração neste momento. Antes de iniciarmos nossa meditação de hoje, quero convidá-los a um instante de profunda e sincera introspecção. Olhe para dentro de si, para as suas experiências com Deus, para os seus momentos de alegria e também para os seus vales de sombra. E então, se o Espírito mover, compartilhe aqui nos comentários. Qual é a maior prova de que Deus é Deus em sua vida, mesmo quando as circunstâncias não saem como você esperava ou quando as respostas parecem demorar? Sim, declare essa certeza, pois a mensagem que o Espírito Santo deseja gravar em nosso entendimento e em nosso espírito hoje é esta: uma verdade fundamental, uma âncora para nossa alma. Acredite, Deus sempre será Deus. Adore, mesmo sem explicações. Antes de começarmos, comente se você crê que Deus é soberano, e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Em um mundo de incertezas, de mudanças constantes, de altos e baixos que nos abalam, precisamos nos firmar na rocha inabalável do caráter imutável do nosso Deus. A jornada da fé é, muitas vezes, um caminho misterioso, um percurso onde nem sempre compreendemos os desígnios de Deus ou o porquê de certas situações em nossas vidas. Há momentos de clareza, de sol radiante, onde vemos a mão de Deus operando de forma visível, onde suas bênçãos são palpáveis, onde os milagres acontecem diante dos nossos olhos. Nesses momentos, é fácil adorar, é fácil louvar, é fácil ter fé. Nossos corações transbordam de gratidão e nossa confiança em Deus parece inabalável. Mas sejamos honestos. Há também os momentos de neblina densa, de noites escuras da alma, onde as respostas não vêm, onde as orações parecem não passar do teto, onde as promessas parecem distantes e as circunstâncias ao nosso redor gritam o contrário daquilo que cremos. E é precisamente nesses momentos que a natureza da nossa fé é verdadeiramente provada. É aí que se revela se nossa adoração é condicional, baseada apenas no que Deus faz por nós, ou se ela é incondicional, fundamentada em quem Deus é. A primeira verdade que precisamos internalizar, e que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje, é que a fé verdadeira não depende de milagres ou bênçãos visíveis para se sustentar. Crer em Deus apenas quando Ele realiza algo que queremos, apenas quando Ele abre as portas que desejamos, apenas quando Ele nos livra das dificuldades da forma que esperamos. É uma fé frágil, uma fé infantil, uma fé que pode se esfarelar ao primeiro sinal de adversidade ou de silêncio divino. Essa fé, na verdade, pode ser mais parecida com um negócio com Deus do que com um relacionamento de amor e confiança. É como se disséssemos: eu creio em Ti, Senhor, contanto que Tu faças a minha vontade. Eu Te adoro, contanto que Tu me abençoes da maneira que eu quero. Mas isso não é fé, é interesse. A fé madura, a fé que agrada a Deus, a fé que nos sustenta em meio às tempestades, adorar a Deus só pelo que Ele faz por nós, só pelas bênçãos que Ele derrama sobre nós, só pelos livramentos que Ele nos concede, corre o risco de ser uma adoração interesseira, uma espécie de barganha espiritual, onde oferecemos nosso louvor em troca de seus favores. Mas o verdadeiro adorador, aquele que o Pai procura, como está escrito em João 4, versículo 23, mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Esse é aquele que reconhece o valor intrínseco de Deus, sua santidade, sua majestade, sua glória, sua bondade, sua soberania, mesmo quando as promessas parecem distantes, mesmo quando o céu parece de bronze, mesmo quando a dor e a perplexidade nos visitam. Essa é a adoração que brota de um coração que verdadeiramente conhece a Deus, não apenas como um provedor de bênçãos, mas como o Senhor do universo, o amigo da nossa alma, o nosso tudo. O livro de Jó nos oferece um dos exemplos mais pungentes e poderosos dessa adoração genuína em meio à adversidade extrema. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E Deus permitiu que ele fosse provado de maneira terrível. Ele perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde. Seus amigos, em vez de consolá-lo, vieram com acusações e teologias equivocadas. Sua esposa o incitou a amaldiçoar a Deus e morrer. Que cenário de desolação! Se a adoração de Jó fosse baseada apenas nas bênçãos que ele havia recebido, certamente teria se desfeito diante de tamanha tragédia. Mas ouçam a resposta de Jó ao receber a notícia da morte de seus filhos e da perda de seus bens, conforme registrado em Jó 1, versículos 20 a 22. Então, Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que adoração extraordinária! Em meio à dor mais profunda, à perda mais devastadora, Jó se prostrou e adorou. Ele reconheceu a soberania de Deus sobre todas as coisas, tanto no dar quanto no tomar. E ele bendisse o nome do Senhor. Sua adoração não estava condicionada às circunstâncias favoráveis. Estava enraizada em quem Deus era para ele, o Senhor soberano, digno de louvor em todo o tempo. Mesmo mais tarde, em meio ao seu sofrimento físico atroz e às acusações de seus amigos, embora Jó tenha questionado, tenha lutado com Deus, tenha expressado sua angústia, ele nunca abandonou sua fé fundamental na justiça e na bondade de Deus. E ao final, após um encontro transformador com a majestade e a sabedoria de Deus, ele pôde dizer, conforme Jó 42, versículos 5 e 6, "Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza." Seu conhecimento de Deus se aprofundou e sua adoração se tornou ainda mais genuína. O verdadeiro adorador não é aquele que está sempre alegre e saltitante, negando a realidade da dor ou do sofrimento. O verdadeiro adorador é aquele que, mesmo em meio às lágrimas, mesmo com o coração quebrantado, consegue levantar os olhos para o céu e declarar: "Tu és o Senhor. Tu és bom. Tu és fiel. Tu és digno de todo o meu louvor, não importa o que eu esteja passando." É uma adoração que nasce da confiança, da entrega, do reconhecimento de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos seus caminhos. É a adoração que diz, como o salmista em Salmo 42, versículo 5, "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face." Quer crescer na fé? Inscreva-se agora, comente, amém, e assista até o fim para uma revelação especial. Há uma decisão consciente de louvar, de esperar em Deus, mesmo quando a alma está abatida. O Espírito Santo nos capacita para esse tipo de adoração. Ele nos lembra do caráter de Deus. Ele derrama o amor de Deus em nossos corações, o que nos impulsiona a adorá-lo. Ele nos ajuda a expressar nossa adoração, mesmo quando as palavras nos faltam, intercedendo por nós
com gemidos inexprimíveis. Ele nos conduz à verdade de que Deus é digno, independentemente do que Ele faça ou deixe de fazer por nós em um determinado momento. Adorar a Deus, só pelo que Ele faz, é como amar alguém apenas pelos presentes que essa pessoa nos dá. Mas o amor verdadeiro, a adoração verdadeira, ama a pessoa por quem ela é, valoriza sua presença, seu caráter, seu relacionamento, e assim deve ser nossa adoração a Deus. Devemos amá-lo e adorá-lo por sua santidade incomparável, por sua misericórdia infalível, por sua graça abundante, por sua sabedoria insondável, por seu poder ilimitado, por seu amor que nos constrange. As circunstâncias mudam, as bênçãos vêm e vão. As promessas podem parecer demorar, mas o caráter de Deus permanece o mesmo, e é nesse caráter imutável que nossa adoração deve se fundamentar. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, cultivar em nossos corações essa adoração genuína, essa adoração que não se abala com as tempestades, essa adoração que reconhece o valor supremo de Deus e o exalta acima de todas as coisas, em todos os momentos, mesmo quando as explicações nos faltam. Que fundamento sólido para nossa fé e nossa vida espiritual é este. A adoração genuína se baseia no caráter imutável de Deus e não nas circunstâncias passageiras ou nas bênçãos que Ele nos concede. Quando essa verdade se enraiza profundamente em nosso ser, somos libertos da tirania, das expectativas não atendidas e da instabilidade das nossas emoções. E o Espírito Santo nos conduz a uma compreensão ainda mais profunda dessa soberania divina, revelando-nos que, se a porta se abrir ou se ela permanecer fechada, Deus continua sendo o mesmo Deus fiel, justo e bom. Esta é uma das lições mais difíceis, porém mais libertadoras, da jornada cristã. Quantas vezes oramos com fervor por uma porta específica que desejamos ver aberta em nossa vida? Uma porta de oportunidade profissional, uma porta para um relacionamento abençoado, uma porta para a cura de uma enfermidade, uma porta para a solução de um problema financeiro, uma porta para a realização de um sonho acalentado. E quando essa porta se abre, nossa alegria transborda, nossa fé parece se fortalecer e louvamos a Deus por sua bondade e seu poder. E isso é bom e correto. Devemos sempre reconhecer e agradecer a Deus por suas bênçãos e por suas portas abertas. No entanto, o que acontece quando a porta pela qual tanto oramos permanece obstinadamente fechada? O que acontece quando, apesar de todas as nossas súplicas, de todos os nossos jejuns, de toda a nossa busca, a resposta de Deus parece ser um não ou um espere? É nesses momentos que nossa fé é verdadeiramente provada. É aí que corremos o risco de questionar o amor de Deus, sua bondade, sua fidelidade ou até mesmo sua existência. Podemos nos sentir frustrados, decepcionados, confusos, talvez até mesmo amargurados. Podemos começar a pensar: será que Deus não me ouviu? Será que Ele não se importa? Será que Ele não tem poder para abrir esta porta? E é precisamente aí que precisamos nos lembrar, com a ajuda do Espírito Santo, que as mudanças das circunstâncias da nossa vida, incluindo portas que se abrem ou que permanecem fechadas, não alteram em nada a natureza essencial de Deus. Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo bom. Mesmo quando não entendemos seus caminhos ou quando sua resposta não é aquela que esperávamos. A soberania de Deus significa que Ele está no controle de todas as coisas, que seus planos são perfeitos e que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nós não sabemos. Isaías 55, versículos 8 e 9, nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos
mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Confiar na soberania de Deus significa aceitar que Ele pode ter razões que nós não compreendemos para permitir que uma porta permaneça fechada. Talvez, se aquela porta se abrisse, ela nos levasse a um caminho de perigo ou de desvio espiritual. Talvez Deus tenha uma porta ainda melhor reservada para nós, uma porta que só Ele vê e que só Ele pode abrir no tempo certo. Talvez Ele esteja usando a porta fechada para nos ensinar lições importantes de paciência, de perseverança, de dependência dEle, ou para moldar nosso caráter à imagem de Cristo. Antes de tudo, clique no like se Deus já foi fiel na sua vida e inscreva-se para mais mensagens como esta. Lembrem-se do apóstolo Paulo. Ele tinha um espinho na carne, algo que o afligia profundamente, e ele orou 3 vezes ao Senhor para que o removesse. Mas a resposta de Deus não foi a cura que Paulo esperava. Foi, conforme 2 Coríntios 12, versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A porta para a remoção do espinho permaneceu fechada, mas Deus abriu uma porta para uma experiência mais profunda da sua graça e do seu poder na fraqueza de Paulo. E Paulo pôde dizer: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus é fiel, mesmo quando as portas estão fechadas. Sua fidelidade não se mede pela abertura de todas as portas que desejamos, mas pela sua presença constante conosco, pelo seu amor, que nunca nos abandona, pela sua graça que nos sustenta e pela sua promessa de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, conforme Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele é justo, mesmo quando não entendemos suas decisões. Sua justiça transcende nossa compreensão limitada e muitas vezes egoísta do que é justo. Podemos confiar que seus juízos são retos e que ele sempre age de acordo com seu caráter santo e perfeito. E ele é bom, mesmo quando a resposta é não ou espere. Sua bondade não significa que ele nos dará tudo o que pedimos como um pai indulgente que mima seus filhos. Sua bondade significa que ele sempre fará o que é melhor para nós, em longo prazo, o que contribui para o nosso crescimento espiritual e para a sua glória, mesmo que isso envolva permitir que passemos por dificuldades ou que enfrentemos portas fechadas. O Espírito Santo nos ajuda a descansar nessa verdade. Ele nos conforta quando estamos decepcionados, ele nos dá paz quando estamos confusos, ele nos fortalece para aceitarmos a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa. Ele nos lembra de que Deus tem um plano maior, um plano que muitas vezes só entenderemos em retrospecto, ou talvez apenas na eternidade, e ele nos capacita a continuar adorando a Deus, a continuar confiando nele, a continuar servindo a ele, independentemente de quais portas se abram ou permaneçam fechadas em nossa jornada. Que possamos aprender a dizer, como Jó em Jó 13, versículo 15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Que nossa confiança em Deus não seja abalada pelas circunstâncias, mas que se firme na rocha inabalável do seu caráter imutável. Se a porta se abrir, louvado seja Deus. Se a porta permanecer fechada, louvado seja Deus da mesma forma, pois ele sempre será Deus, e ele sempre será bom. Que perspectiva libertadora é esta? Internalizar que Deus permanece o mesmo Deus, fiel, justo e bom, quer as portas em nossa vida se abram ou permaneçam fechadas, nos livra da ansiedade de tentar controlar os resultados e nos permite descansar em sua soberania.
E o Espírito Santo nos conduz a uma profundidade ainda maior nessa jornada de fé madura, revelando-nos que a cura física, o sucesso material ou profissional, ou o livramento de uma situação difícil, por mais desejáveis que sejam, não definem o valor supremo de Deus, nem devem ser a medida da nossa adoração a Ele. Em outras palavras, Deus é digno de ser adorado com toda a intensidade do nosso ser, mesmo quando não há cura visível para nossa enfermidade, mesmo quando as coisas em nossa vida não dão certo conforme nossos planos, mesmo quando a resposta que tanto buscamos não vem da maneira que esperávamos. A grandeza de Deus, seu valor infinito, sua dignidade inerente estão infinitamente acima dos resultados temporais que experimentamos nesta vida. Vivemos em uma cultura que muitas vezes mede o valor e até mesmo a espiritualidade de uma pessoa pelos seus resultados visíveis. Se alguém é próspero, saudável, bem-sucedido, muitos tendem a pensar que essa pessoa é abençoada por Deus, que tem uma fé forte. E, inversamente, se alguém enfrenta doença, pobreza, fracasso, alguns podem sutilmente ou abertamente questionar sua fé ou sugerir que há algum pecado oculto ou falta de favor divino. Essa é uma teologia perigosa e equivocada, uma teologia da prosperidade distorcida, que não encontra respaldo sólido nas Escrituras. Não saia daí. Comente sua maior bênção, ative as notificações e descubra no final um presente para sua fé. A Bíblia nos mostra que homens e mulheres de grande fé, profundamente amados por Deus, enfrentaram sofrimentos atrozes, perdas inexplicáveis e portas que permaneceram fechadas. Pense em João Batista, o maior dos profetas, nascidos de mulher, segundo o próprio Jesus. Ele foi aprisionado injustamente e, por fim, decapitado, sem que houvesse um livramento miraculoso. Pense no apóstolo Paulo, que, como já mencionamos, orou fervorosamente pela remoção do seu espinho na carne, mas a resposta foi a suficiência da graça de Deus em sua fraqueza. Pense nos heróis da fé listados em Hebreus 11, versículos 35 a 39. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles não viram o cumprimento pleno das promessas em sua vida terrena, não experimentaram o livramento ou o sucesso que o mundo valoriza, mas sua fé foi atestada por Deus como genuína e preciosa. O valor de Deus não está atrelado aos nossos resultados. Ele não se torna mais ou menos Deus, mais ou menos digno de adoração, se Ele nos cura de uma doença ou não, se Ele nos concede sucesso financeiro ou não, se Ele nos livra de uma perseguição ou não. Sua dignidade é inerente ao seu ser, ao seu caráter santo, justo, amoroso e soberano. Ele é Deus e isso, por si só, o torna infinitamente digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa lealdade. Se basearmos nossa adoração apenas nos resultados que vemos, nossa fé será instável como as ondas do mar. Quando as coisas forem bem, adoraremos com fervor. Mas quando as coisas forem mal, nossa adoração vacilará, nosso amor por Deus esfriará, e nossa fé correrá o risco de naufragar. Mas a adoração que agrada a Deus, a adoração que o Espírito Santo cultiva em nós, é aquela que o adora por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele nos dá ou faz por nós. É a adoração que diz, como os 3 jovens hebreus em Daniel 3, versículos 17 e 18.
Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A decisão de adorar não estava condicionada ao livramento. O Espírito Santo nos ajuda a compreender essa verdade profunda. Ele nos liberta da mentalidade transacional com Deus, onde oferecemos nossa adoração em troca de bênçãos. Ele nos conduz a um relacionamento de amor puro, de confiança filial, onde o amamos e o adoramos porque Ele é o nosso Pai Celestial, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso tudo. Ele nos ensina a encontrar nosso contentamento nele, e não nas coisas que Ele pode nos dar. O apóstolo Paulo aprendeu esse segredo, como ele declara em Filipenses 4, versículos 11 a 13. Não digo isto por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seu contentamento não vinha das circunstâncias, mas da força que ele encontrava em Cristo. E sua adoração, podemos ter certeza, não dependia de ter fartura ou de ser poupado do sofrimento. Ele adorava a Deus na prisão, em meio aos açoites, nas perseguições, que possamos, pela graça de Deus e pela obra do seu Espírito, alcançar essa maturidade espiritual, onde nossa adoração a Deus não seja definida pelos resultados que vemos, mas pela revelação de quem Ele é. Que possamos adorá-lo com a mesma intensidade na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza, no sucesso e no fracasso, no livramento e na provação, pois a sua grandeza está infinitamente acima de todas essas coisas. Ele é Deus, e isso basta para que Ele seja eternamente digno de todo o nosso amor, de toda a nossa devoção, de toda a nossa adoração. Que verdade libertadora e profundamente transformadora é esta! A grandeza de Deus e sua dignidade de adoração transcendem infinitamente os resultados temporais que experimentamos, sejam eles de cura, sucesso ou livramento. Quando o Espírito Santo grava essa convicção em nossos corações, somos libertos da tirania das circunstâncias e capacitados a adorar a Deus com uma pureza e uma constância que não dependem do que Ele faz por nós, mas de quem Ele é em si mesmo. E essa jornada de fé madura nos conduz, inevitavelmente, a uma declaração final de rendição e de confiança absoluta. Uma proclamação que ecoa a soberania incontestável de Deus sobre todas as coisas. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Esta não é uma resignação passiva ao destino, nem um fatalismo cego, mas uma afirmação poderosa e consciente da nossa fé no Deus que reina supremo, cujo trono está estabelecido nos céus e cujo domínio se estende sobre toda a criação, em todos os tempos e em todas as situações. Essa declaração, haja o que houver, Ele sempre será Deus, é o ápice da rendição. O ponto onde nossa vontade se submete completamente à vontade soberana do Pai. É o reconhecimento de que mesmo que tudo ao nosso redor pareça contrário às nossas expectativas, mesmo que nossos sonhos mais acalentados não se realizem da forma que esperávamos, mesmo que a dor e o sofrimento persistam, mesmo que as trevas pareçam densas e a luz demore a surgir, nada disso altera a natureza fundamental de Deus. Ele continua sendo Senhor. Ele continua assentado em seu trono. Ele continua sendo santo, justo, amoroso, sábio e todo-poderoso. Sua soberania não é abalada por nossas crises. Sua fidelidade não é diminuída por nossas dúvidas. Seu amor não é extinto por nossas falhas. Ele é Deus, e isso
É uma verdade eterna, imutável, inegociável. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, nos lembra da grandeza incomparável de Deus em Isaías 40, versículos 25 e 26. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. E mais adiante, em Isaías 40, versículo 28, não o sabes? Não o ouviste? O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Este é o Deus em quem confiamos, o Deus que adoramos. Sua grandeza transcende nossa compreensão finita, seus caminhos são mais altos que os nossos, e ele sempre sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos. Declarar que ele sempre será Deus, haja o que houver, é um ato de profunda adoração e de confiança radical. É dizer, como Jó em sua mais profunda angústia, em Jó 1, versículo 21, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É ecoar as palavras de Abacuque em Abacuque 3, versículo 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. É abraçar a atitude de Paulo, que aprendeu a contentar-se em toda e qualquer situação, sabendo que sua força vinha de Cristo. Essa rendição não é fácil. Nossa natureza humana anseia por controle, por explicações, por resultados favoráveis. Mas o Espírito Santo nos convida a um nível mais profundo de fé, onde encontramos nosso descanso não na previsibilidade das circunstâncias, mas na imutabilidade do caráter de Deus. Ele nos ensina a confiar em sua soberania, mesmo quando seus propósitos são misteriosos. Ele nos conforta com a certeza do seu amor, mesmo quando sentimos a dor da perda ou da decepção. Ele nos fortalece com sua graça, para que possamos permanecer firmes na fé, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Essa declaração final de rendição não é o fim da nossa busca, mas o começo de uma liberdade espiritual indescritível. Quando verdadeiramente aceitamos que Deus é Deus e que Ele está no controle, somos libertos da ansiedade paralisante, do medo do futuro, da amargura pelas coisas que não aconteceram como queríamos. Podemos enfrentar as tempestades da vida com uma paz interior que não depende das circunstâncias externas, porque sabemos que nosso barco está ancorado na rocha eterna. Podemos abraçar as incertezas com coragem, porque sabemos que aquele que nos guia é onisciente e onipotente. Podemos até mesmo encontrar alegria em meio ao sofrimento, porque sabemos que Deus está usando todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Esta é a fé que vence o mundo. Esta é a adoração que agrada a Deus. Esta é a vida que o Espírito Santo deseja cultivar em cada um de nós. Uma vida que proclama em palavras e em ações, em tempos de bonança e em tempos de tribulação, haja o que houver, Ele sempre será Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, hoje e para todo o sempre. Que esta seja a canção do nosso coração, a confissão dos nossos lábios, a convicção inabalável da nossa alma. Pois nele, e somente nele, encontramos nosso refúgio, nossa força, nossa esperança e nossa razão de viver. Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, as ovelhas do seu pasto, e nada, absolutamente nada, pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que jornada de profunda reflexão e de fortalecimento da fé temos trilhado juntos, ao contemplarmos a verdade inabalável de que haja o que houver,
Deus sempre será Deus, digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa confiança, de toda a nossa rendição. Esta não é apenas uma conclusão teológica, mas uma rocha firme, onde podemos ancorar nossas almas em meio às tempestades da vida. Quando chegamos a esse lugar de reconhecimento da soberania absoluta de Deus e da nossa total dependência dele, encontramos uma liberdade e uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. O Espírito Santo nos conduziu por um caminho que nos mostrou que a fé verdadeira não se baseia em milagres ou bênçãos visíveis, mas em quem Deus é, que a adoração genuína brota do seu caráter imutável e não das nossas circunstâncias flutuantes, que quer as portas se abram ou permaneçam fechadas, ele continua sendo o mesmo Deus fiel, justo e bom, e que sua grandeza e seu valor transcendem infinitamente os resultados temporais que experimentamos. E agora, ao internalizarmos essa verdade suprema de que ele sempre será Deus, somos chamados a viver essa convicção em nosso dia a dia, permitindo que ela molde nossas atitudes, nossas reações, nossas escolhas e, acima de tudo, nossa adoração. Esta declaração final de rendição, haja o que houver, ele sempre será Deus, não é um ponto final em nossa jornada espiritual, mas um novo começo, um fundamento sólido sobre o qual podemos construir uma vida de fé madura, de esperança resiliente e de amor sacrificial. É um convite para vivermos em um estado de adoração contínua, não apenas nos momentos de culto formal, mas em cada aspecto da nossa existência. Quando reconhecemos que Ele é Senhor sobre todas as coisas, cada ato nosso pode se tornar um ato de adoração, cada palavra pode ser proferida para a sua glória, cada pensamento pode ser cativo à obediência de Cristo. O Espírito Santo nos capacita para essa vida de adoração integral, onde não separamos o sagrado do secular, mas vemos a mão de Deus em tudo e buscamos honrá-lo em tudo. Se você chegou até aqui, nesta reflexão, e se o Espírito de Deus tem falado ao seu coração, talvez você esteja se perguntando: como posso viver essa realidade de forma prática? Como posso manter essa perspectiva de que Deus sempre será Deus quando as lutas vierem, quando as dúvidas assaltarem, quando as explicações me faltarem? A resposta não está em uma fórmula mágica, mas em um relacionamento crescente e dinâmico com o próprio Deus, através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Isso envolve, primeiramente, um compromisso renovado com a Palavra de Deus. É nas Escrituras que encontramos a revelação do caráter de Deus, suas promessas, seus mandamentos, sua vontade. Quanto mais nos alimentamos da Palavra, mais nossa fé é fortalecida, mais nossa mente é renovada e mais somos capazes de ver as circunstâncias da vida através das lentes da verdade divina. Em segundo lugar, envolve uma vida de oração perseverante. A oração é o nosso diálogo com Deus, nosso canal de comunhão, nossa fonte de força e de direção. É na oração que derramamos nosso coração diante dele, que confessamos nossas fraquezas, que buscamos sua sabedoria, que recebemos seu consolo e que reafirmamos nossa confiança em sua soberania. Em terceiro lugar, envolve a comunhão com o corpo de Cristo, a Igreja. Não fomos nos chamados para caminhar sozinhos. Precisamos uns dos outros para encorajamento, para correção, para oração mútua, para o exercício dos nossos dons. É na comunhão dos santos que Deus somos fortalecidos e somos edificados na fé. E, finalmente, envolve uma decisão diária de nos render nossa vontade à vontade de Deus, de confiar em seus caminhos, mesmo quando não os entendemos, e de escolher adorá-lo em espírito e em verdade, independentemente das circunstâncias. Se você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, se nunca experimentou a paz e a segurança de saber que sua vida está nas mãos de um Deus soberano e amoroso,
Eu convido você, neste momento, a convido a dar esse passo de fé. Reconheça sua necessidade dele, arrependa-se dos seus pecados e receba a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é o único caminho para a verdade, a única fonte de vida eterna, aquele que pode transformar sua história e lhe dar um futuro cheio de esperança. Você pode orar assim, com sinceridade. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti, Deus. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida. Perdoa-me, Senhor. Deus, entra no meu coração e falo que eu Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Ajuda-me, a Deus, a crer em Ti, que Tu sempre serás Deus eterno e a Te adorar. Mesmo sem explicações, Deus, enche-me com o Teu Espírito Santo. Amém. Se você fez essa oração, creia que Deus o ouviu. Busque uma igreja que pregue a palavra de Deus e comece sua nova jornada de fé. Meus amados, que alegria imensa e que profundo privilégio foi compartilhar esta mensagem com vocês. Se estas palavras sobre a soberania de Deus e a importância da fé e da adoração de incondicionalidade tocaram seu coração e fortaleceram sua fé, eu encorajo você a continuar crescendo nesse conhecimento e nessa experiência divina. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você será sempre o primeiro a receber as nossas novas mensagens, que são preparadas com o objetivo de edificar sua vida e de aprofundar seu relacionamento com Deus. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para a sua fé, se ele o encorajou a adorar a Deus, mesmo em meio às dificuldades, por favor, demonstre isso clicando no botão curtir. Sua interação divina é muito importante, pois ela nos ajuda a Deus a alcançar mais pessoas com esta mensagem vital sobre o caráter imutável de Deus. Acima de tudo, meu querido irmão, minha querida irmã em Deus, o que mais desejo é que você saia daqui com uma certeza profunda e convicção profunda e inabalável. Deus sempre será Deus. Que você possa adorá-lo com todo o seu ser, em todos os momentos do mesmo sem explicações, confiando em sua dedicação, em sua sabedoria divina e em seu amor eterno. Que sua vida seja conduzida a um testemunho vivo da glória de Deus, daquele que é digno de glória eterna e glória eterna, hoje e para todo o sempre eterno. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e o consolo divino do Espírito Santo estejam presentes, divinos, com cada um de vocês, capacitando-os a viverem uma vida de fé, glória e adoração divina e incondicionalidade. Vão em Deus, na paz divina de Cristo. Amém. Ao mergulhar na mensagem poderosa de acredite, Deus sempre será Deus. Adore mesmo sem explicações. Inspirada por Billy Graham, meu coração se enche de gratidão e reverência. Esta reflexão não é apenas uma ideia teológica, mas uma âncora para a alma, uma verdade que ressoa profundamente na cultura brasileira, onde a fé é vivida com paixão, emoção e entrega. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, sejam eles financeiros, familiares ou espirituais, acreditar que Deus permanece soberano, mesmo quando as nuvens da dúvida ou da dor obscurecem nossa visão, é uma fonte de esperança que nos sustenta. Esta mensagem me tocou de maneira especial, porque me lembrou que a fé inabalável não é sobre entender todos os caminhos de Deus, mas sobre confiar em quem Ele é, santo, justo, amoroso e eterno. A primeira lição que absorvi é que a fé verdadeira transcende as circunstâncias. No Brasil, onde muitas vezes celebramos a vida com alegria vibrante, também conhecemos os vales profundos de tristeza e incerteza.
Quantas vezes oramos por uma porta aberta, um emprego, a cura de um ente querido, a restauração de um relacionamento, e em vez disso, encontramos silêncio ou um não de Deus. Essa mensagem me ensinou que, mesmo nessas horas, Deus não deixa de ser Deus. Ele não é menos fiel, porque a resposta não veio como esperávamos. Aplicando isso à vida, aprendi a cultivar uma fé madura, que não se abala quando os milagres não são imediatos. Em vez de questionar o amor de Deus, posso escolher adorá-lo, sabendo que seus planos são mais altos que os meus, como diz Isaías 55, 8-9. No dia a dia, isso significa orar com confiança, mas também com rendição, dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade, pois tu és soberano. Outra lição poderosa é sobre a adoração incondicional. No Brasil, a adoração é parte do nosso DNA espiritual, seja nos cultos fervorosos, nas canções que ecoam nas igrejas ou nas orações em família. Mas esta mensagem me desafiou a refletir. Minha adoração é baseada no que Deus faz por mim ou em quem Ele é. A história de Jó, que adorou mesmo após perder tudo, me inspira a louvar a Deus, não apenas nas vitórias, mas também nas derrotas. Aplico isso na vida prática ao decidir agradecer a Deus, mesmo quando enfrento dificuldades. Por exemplo, se perco uma oportunidade profissional, em vez de me amargurar, posso dizer: Senhor, Tu és digno de louvor e confio que tens algo melhor. Essa atitude transforma minha perspectiva e me liberta da ansiedade, permitindo que eu viva com paz, como prometido em Filipenses 4:7. Além disso, aprendi que a soberania de Deus é um convite à confiança radical. No contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos instabilidades econômicas ou sociais, é fácil cair na tentação de querer controlar tudo. Mas a mensagem de que Deus sempre será Deus me lembra que Ele está no comando, mesmo quando não entendo seus caminhos. Isso me leva a aplicar a paciência em situações práticas, como esperar por uma solução financeira ou por uma resposta em um momento de crise. Em vez de me desesperar, posso descansar na promessa de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa confiança me dá coragem para enfrentar o desconhecido, sabendo que Deus nunca me abandona. A adoração como estilo de vida é outra lição que levo comigo. No Brasil, onde a espiritualidade permeia até os momentos mais simples, como uma oração antes da refeição ou um Deus te abençoe ao se despedir, entendi que cada ato meu pode ser uma oferta de louvor. Seja no trabalho, tratando colegas com respeito, seja em casa, sendo paciente com a família, posso refletir o caráter de Deus. Aplico isso ao decidir viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando, porque sei que minha vida é um testemunho da grandeza de Deus. Como em Colossenses 3:17, tudo o que faço em palavra ou obra deve ser para a glória de Deus. Por fim, a mensagem me ensinou que a fé inabalável é construída em comunidade. No Brasil, a igreja é como uma grande família, onde compartilhamos alegrias e dores. Esta reflexão me motivou a buscar mais comunhão com irmãos na fé, participando de cultos, grupos de oração e servindo onde for preciso. Aplico isso ao reservar tempo para ouvir um amigo em dificuldade ou para orar por alguém que precisa de encorajamento. Essa conexão fortalece minha fé e me lembra que não caminho sozinho. Em resumo, esta mensagem transformou minha maneira de viver a fé. Ela me ensinou a confiar em Deus, mesmo sem explicações, a adorá-lo independentemente das circunstâncias, a descansar em sua soberania, a fazer da adoração meu estilo de vida e a valorizar a comunidade cristã. No contexto brasileiro, onde a fé é vivida com intensidade, essas lições
são um guia para enfrentar os desafios com esperança e coragem. Que eu possa, a cada dia, proclamar com minha vida: haja o que houver, Deus sempre será Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, que privilégio foi compartilhar esta mensagem transformadora com vocês. Se a verdade de que Deus sempre será Deus tocou seu coração e fortaleceu sua fé, não guarde isso só para você. Clique agora no botão curtir para mostrar que você crê na soberania de Deus. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares ou alguém que precisa ser lembrado do amor eterno do nosso Pai. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais mensagens que vão edificar sua vida espiritual. E nos comentários, conte-nos como Deus tem sido fiel na sua jornada, mesmo sem explicações. Seu testemunho pode inspirar muitos. Fique até o final, pois há uma surpresa especial para sua fé. Que a paz de Cristo esteja com você e até a próxima.